Bem-vindos novamente, essa é a terceira aula. E o que a gente vai fazer aqui, né? O que a gente viu na última aula? A gente viu algumas tags básicas, a gente viu como que elas funcionam, a gente viu que a gente tem que estilizar elas para que elas tenham uma relevância dentro de uma página web, principalmente as divs que vem vazia e não tem estilo nenhum. A gente viu que o HTML tem as próprias tags dele. A gente viu que as tags de marcação ajudam o navegador a identificar o propósito de cada tag, né? Tag de título, tag de parágrafo. Então o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer nessa terceira aula é parar e pensar um pouquinho, né? Será que vale a pena eu ficar colocando estilos nas tags diretos aqui no HTML? Não, né? Já pensou só, eu tô criando um site, vou ter que colocar muitos estilos dentro de uma tag dessa, né? Vou ter que colocar vários estilos, cor, fonte. Vou ter que colocar o padding, que dá um espaçamento dentro do elemento que eu estou colocando ele. Vou ter que colocar várias margens para distanciar um elemento do outro. Vou ter que colocar imagens, vou ter que colocar background. Vou ter que posicionar esse background de alguma forma. Então não é saudável que a gente traga todos esses estilos para cá. Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um arquivo para colocar esses estilos separado, né? A gente vai começar a colocar esses estilos de cor e de tamanho de fonte num arquivo separado. Então eu vou apagar esse cara aqui. Vou apagar esse cara. Ó, não pode esquecer nenhum detalhe dentro, ele tem que ficar limpo. Vou apagar esse style aqui também. E o que eu vou fazer? Lembra que na aula anterior eu comentei que o header é para importar alguns arquivos. Então qual que é o primeiro arquivo que eu vou importar aqui dentro, né? É o arquivo de estilo. Eu vou criar uma página de estilo separada para a gente importar aqui dentro. Antes de chamar ela aqui, eu vou criar ela, né? Vou dar um Ctrl N e vou dar um Ctrl S. E vou salvar ela aqui, ó. Eu já tenho um style aqui, que foi que eu criei a página inicialmente. Vou colocar outro style aqui. Vou criar o style de login.css. Aqui dentro mesmo, né? Não preciso colocar em alguma parte específica. Se você quiser colocar dentro de uma parte CSS e tal, para separar, beleza. Mas eu vou usar aqui tudo dentro da mesma pastinha. Então eu vou salvar aqui, login CSS, ele já criou aqui o meu arquivo .css, para que o Sublime comece a reconhecer os estilos CSS, a gente sempre tem que colocar essa extensão, assim como o HTML, né? O HTML.html e o CSS.css. Criei meu arquivo aqui, salvei, voltei aqui e vou chamar ele aqui. Vou trazer esse estilo CSS para cá, para esse arquivo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou escrever aqui, ó, link, e vou dar um tab. E ele já vai trazer aqui uma tag link. Vai trazer aqui o tipo de arquivo, que é um style sheet, que é um arquivo de estilo. Vai trazer aqui o tipo de arquivo, que é texto/CSS. Então ele vai ser um arquivo de texto/CSS. O que é a tradução de CSS? Cascade Style Sheet. Nada mais é do que estilos em forma de cascata, né? Estilos que a gente vai escrevendo de cima para baixo, um debaixo do outro. E o estilo que está embaixo sempre sobrescreve o estilo que está em cima. Então se eu pegar um parágrafo, escrever um parágrafo aqui dentro desse CSS, pode ver que eu ainda não chamei ele aqui, ó. O href é a referência, né? Onde que está esse arquivo? Eu ainda não chamei, beleza. Eu venho aqui, se eu colocar aqui um P, como que a gente começa a estilizar o P, né? A gente coloca chaves. E dentro das chaves, a gente dá um enter ali dentro das chaves, e dentro das chaves a gente coloca todos os estilos que esse P vai ter. Então, como eu estava falando anteriormente, como ele é em cascata, tradução de CSS é Cascade Style Sheet, se eu criar um P aqui embaixo, esse P de baixo vai sobrescrever o P de cima. Então, tudo que eu escrever dentro desse carinha aqui vai sobrescrever esse cara aqui de cima. Então, por isso que é estilo em cascata. A gente vai escrevendo os estilos de cima para baixo, de uma forma, né, de cascata que vai descendo. E todos os estilos que vão vindo depois vai sobrescrevendo os estilos que vem em cima. Então deixa eu apagar esse cara aqui. É só uma explicação básica. E o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente já chamou aqui, né? Vocês viram que o Sublime, depois que a gente coloca o link aqui, dá um tab, ele automaticamente completa toda essa tag que a gente precisa aqui, né? Então eu vou chamar o arquivo que eu acabei de criar que está dentro dessa pasta. Como que eu vou chamar ele? Nada, eu só preciso colocar aqui login.css e salvar. Então ele já está chamando o arquivo que eu acabei de criar que está dentro da pasta. Se esse cara tivesse dentro de uma pasta, provavelmente eu teria que colocar barra e o nome da pasta. Então ele
esse link, ele ia lá dentro da pasta onde eu salvei o arquivo e ia importar esse arquivo dentro desse outro arquivo que eu estou usando aqui, né? Então eu vou apagar esse cara aqui. E primeira coisa que eu vou fazer aqui, né? Se a gente for olhar aqui no navegador, já importei ele aqui, beleza? Salvei. Vou dar uma olhada aqui. Salvei, beleza, ó, eu apaguei as coisas que tinham lá, ele trouxe meu nome, deixa eu só dar uma olhada aqui. Ó, tá tudo limpinho, né? Então vamos lá, como comentei na aula anterior também, a gente sempre vai usar esse carinha aqui, o inspecionador de elementos. Então eu vou dar um botão direito ali, inspecionar elemento, ele vai trazer todo o HTML que está no meu arquivo anterior. Se eu botar o mouse em cima do body, na verdade é o body, né? Se eu colocar o mouse em cima do body, ele vai me mostrar vários estilos que o navegador mesmo traz, ó. Tipo, eu vou clicar aqui nessa div, vou clicar aqui no H1, ele já tem alguns estilos que o navegador traz, vou clicar aqui no body. Ó, o body já tem aqui uma margem, um display, uma série de outros estilos, né? Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou entrar aqui, vou pegar meu CSS. A primeira coisa que eu vou fazer eu preciso tirar todos os estilos que o próprio HTML já tem como padrão. Por exemplo, alguns espaços que eu não vou usar, algumas margens que eu não vou usar. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso resetar todos os estilos que esse HTML por padrão já vai trazer. Não são muitos, né? Basicamente eu vou colocar 2 aqui, mas existem várias outras formas de resetar isso. Talvez no futuro a gente faça um tópico aprofundando sobre isso, né? Mas aqui eu vou fazer algo básico. Vou colocar um asterisco. O que quer dizer esse asterisco? Quer dizer que tudo que eu colocar dentro aqui de propriedades, ele vai pegar para todo o HTML. Ele vai pegar em todo o corpo do HTML. Então como eu falei anteriormente, né? Chaves. Então o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que tudo que eu colocar aqui dentro desse cara aqui, tudo que eu colocar aqui vai pegar para o HTML inteiro. Então assim, o asterisco significa tudo que eu colocar aqui, o HTML vai reconhecer como propriedade. Então a primeira coisa que eu vou fazer é resetar algumas coisas que eu não quero, né? Eu não quero que o HTML tenha espaçamentos automáticos do próprio navegador. Então o que é que eu vou colocar aqui? Vou colocar um padding 0, certo? Então o padding é um espaçamento de dentro para fora. O HTML já vem com um espaçamento padrão e eu estou basicamente resetando esse cara, né? Então como que a gente escreve uma propriedade? O nome da propriedade igual, quase igual o que a gente estava fazendo na tag lá no HTML, só que aqui em cascata, né? A gente vai escrevendo de cima para baixo até ficar ok. Então eu estou resetando o padding, sempre terminando com ponto e vírgula. Vou dar um enter e vou resetar as margens também. Margem. Vou pegar essa margem aqui. Vou botar 0, ponto e vírgula e salvar. Ó, eu vou vir aqui na página do navegador, tá vendo que ele está numa posição X, né? Se eu atualizar aqui, esse texto provavelmente vai subir um pouquinho e vai ficar ali mais próximo das bordas, porque eu estou resetando o HTML e as margens que o body vai ter, né? Ó, já ficou zerado ali. Então, resetei coisas que eu não vou usar. Beleza? Então, essas duas propriedades aqui são as duas propriedades iniciais que a gente vai usar para resetar o HTML. Então, vamos voltar lá para o layout. Deixa eu abrir aqui o layout. Vamos analisar esse layout, né? A gente vai escolher a primeira coisa que a gente tem que adicionar como HTML nesse cara, né? Vou tirar o zoom aqui, eu vou duplicar esse cara. Para quem não sabe duplicar no Figma, é só clicar aqui nessa página, né? Ou nessa layer, copia e cola. Ele traz um normal. Então eu vou começar por onde? Eu vou começar pelo fundo, né? Não vou começar criando essa parte aqui de baixo, porque a primeira coisa que vai vir, lembra que a gente vai trabalhando por camadas, né? Um cara fica dentro do outro. Então, lá no HTML, como eu tinha explicado, a gente vai ter um elemento, uma div, uma tag, vai ficar em torno de algo que vai dentro. Então, só de olhar o layout aqui, eu já consigo imaginar. Ó, isso aqui é um pensamento, um raciocínio lógico para design. Então, só de olhar o layout, eu já consigo imaginar que eu vou precisar de uma tag que vai suportar esse fundo, certo? Estou pensando como código. Eu vou ter uma tag que vai suportar esse fundo. Então, dentro dessa tag, eu vou até escrever aqui, ó. Vou aumentar aqui o tamanho. 52. Vou até escrever aqui. Então, como que eu estou raciocinando o desenvolvimento front-end dessa tela? Eu vou ter uma tag que vai ter um fundo. Vou ter aqui uma setinha, né? Que vai ter um fundo. Certo? Vou até copiar aqui.
Digamos que eu tô codando lá, tá? Eu não vou colocar o nome da tag aqui, mas eu tô codando. Eu vou ter uma tag que vai ter essa imagem que vai ser o fundo da minha tela web, certo? E dentro desse cara, dentro dessa tag, tipo, do jeito que tá aqui no design, eu vou começar a imaginar e começar a criar o raciocínio também. Tipo assim, eu tenho um cara que vai ter o fundo e dentro dele, vocês podem ver que até no design isso tá visível, né? Dentro dele, dentro desse cara, eu vou ter uma tela de login. Então aqui dentro eu vou ter o login, certo? Dentro desse login eu vou ter esse cara aqui vai ser o login, tá? E eu vou ter esses dois conteúdos aqui. Vou ter dentro desse cara o conteúdo e uma imagem. Então, de certa forma, só de olhar o desenho, só de desenhar, eu já consigo imaginar como que vai ser o desenvolvimento disso no código. Então a gente já tem que desenhar pensando nisso, né? Quando eu comecei a desenhar, eu fui desenhando assim, tipo, eu preciso, né? Vou fazer uma tela um pouquinho bonitinha aqui, né? Não quero demorar muito. Não vai ser a tela mais bonita do mundo, né? Não pensei tanto em acabamento, em detalhes e tal, mas eu tava pensando em fazer algo mais bonitinho e tal, e na hora desenvolver isso. Então, eu desenho pensando no desenvolvimento. Então, esse cara aqui vai ter que se refletir no código. Então, nesse raciocínio lógico aqui, o que eu preciso fazer primeiro? O fundo. Né? O fundo é o primeiro cara que eu vou fazer. Tipo assim, eu tenho que deixar o fundo pronto, porque dentro do fundo eu vou construir a tela de login. Dentro dessa tag fundo vai receber todo o resto do meu HTML que vai montar esse pedaço aqui de login. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o fundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou deletar esses caras aqui, porque eu só vou precisar do fundo. Por isso eu fiz uma cópia. Deletar esse cara. Deletar esse cara aqui. O que eu vou fazer? Eu vou exportar esse fundo, que é o PNG. Aula 01. Eu criei uma página... aliás, eu criei uma pasta images. Dentro dessa pasta images eu já tenho um fundo, certo? É o mesmo fundo que eu tenho aqui, é esse fundo aqui. Eu chamei ele de background, é só vocês colocarem o nome que vocês quiserem e salvar dentro dessa página. Inclusive eu já salvei o logo e já salvei aquela imagem lateral que tem aqui. Tá? Não vou salvar de novo, mas enfim, é o background aqui. E aí a gente vai aqui no código. Então, a primeira, aqui no código, aqui. A primeira página, a primeira parte do desenvolvimento vai ser o background. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, né? Eu tenho esse H1, meu nome que não vai servir pra nada. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer do zero, tá? Eu vou ter o body vazio, né? Então, pensando no desenho, a primeira coisa que vai vir é o fundo. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma div, que é um quadrado. Vou botar a div aqui e dar um tab. Vou criar uma div, né? Que vai ser um elemento de HTML vazio. Eu ainda tenho que estilizar ele totalmente. Vou dar um enter e vou colocar aqui. Vou só escrever só para identificar na hora que a gente for carregar lá no navegador, né? Fundo. Eu vou vir aqui, vou ensinar para vocês agora o que significa isso. Vou colocar uma classe. Existem dois tipos de forma da gente trazer os estilos do CSS para o HTML. Criando uma classe, que é exatamente isso aqui. Eu escrevi classe, dei um tab. E colocando uma ID. E dei um tab também. Vocês podem ver que a única coisa que muda aqui é que aqui eu estou chamando de ID e aqui eu estou chamando de classe, certo? Para essa div aqui. Esses dois caras vão trazer todos os meus estilos que tem nesse CSS para cá, para o HTML. Tudo que eu escrevi aqui vai vir para cá, especificamente para essa tag aqui que eu estou estilizando para carregar o fundo. Qual que é a diferença desses caras? O ID é que depois vai ser mais fácil explicar a classe explicando o ID. O ID nada mais é do que um identificador. O identificador é nada mais é do que uma identidade. Mesma coisa que você que está vendo esse vídeo aí tem uma identidade. E a tua identidade é única. Se a polícia te parar em algum lugar e pedir tua identidade, eles vão saber que tu é tu por conta da tua identidade. Ela é uma coisa, ela é única e ela exclusivamente precisa existir sozinha nesse espaço físico que a pessoa vive. Então, se eu apresento minha ID, significa que sou eu e ninguém mais pode me clonar, porque, né, a identidade é única. Então, beleza, nesse arquivo aqui eu só posso ter uma ID. Então, eu vou dar o nome dessa ID aqui de background. Background. Eu vou ter uma ID background porque a gente só vai ter um elemento de background em toda essa página. A gente não pode ter uma ID background de novo aqui, né? Isso é errado. Provavelmente vai dar algum conflito de estilos e tudo mais, e aí vai dar cagada, né? Então não posso ter uma ID background em todo esse arquivo aqui.
Se quiser criar um outro HTML e criar uma outra ID, ela precisa também ter outro nome. Principalmente se ela estiver dentro do mesmo CSS. Ela precisa ter um outro nome, porque ela é uma outra ID. E a ID de baixo, se eu crio uma ID em cima, né, aqui no CSS. Eu crio uma ID aqui e depois crio uma ID embaixo, a ID de baixo vai sempre sobrescrever a de cima. Mesma coisa que eu tinha falado antes. Então, o que eu vou pensar aqui, né? Então, eu tenho uma tela de login que vai ter uma imagem de fundo que eu vou criar aqui. Então, eu vou pensar isso em escala, né? Eu vou precisar criar um fundo diferente para um outro site, uma outra página HTML e tal. Não sei responder essa pergunta, mas assim, eu posso pensar nisso preparando para reaproveitar no futuro. Então faz sentido eu ter uma ID para esse fundo aqui, sendo que é possível existir a possibilidade de ter que criar um outro? Talvez não, né? Então por isso existe a classe. Que a classe ela é um elemento que também faz o mesmo papel da ID, porém ela pode ser repetida em qualquer lugar. Ela é feita para ser reaproveitada. Então se eu crio um fundo aqui e lá no futuro eu preciso reaproveitar esse fundo e ele precisa estar na mesma página, eu não vou usar uma ID, porque eu não posso replicar uma ID, mas eu posso usar uma classe. A classe ela pode ser replicada. Então eu crio uma classe e posso reutilizar ela no mesmo HTML em vários lugares, trocando nome, trocando propriedades, trocando qualquer outra coisa. Então a gente vai começar trabalhando com a classe, tá? Eu vou dar um outro exemplo de ID, que é, às vezes num site, você entra num site, você vê que o header, né, a parte de cima do menu, ela é igual em todas as páginas. E ela nunca é alterada. E se um dia ela for alterada, a gente vai alterar ela em todas as páginas do site, porque ele carrega o menu em todo o site. Aquilo ali provavelmente deve ter uma ID, né? Porque ele é um elemento único em todas as páginas e ele é um único elemento, não é duplicado, não é, né, repetido. Ele é o único elemento que carrega todas as informações da mesma forma e não é repetido, né? A gente não copia ele e usa em outro lugar. Então provavelmente o identificador dele é header, né? Header ou menu, não sei, cada um chama do jeito que quiser. Então aqui a gente vai usar uma classe que vai ter propriedades que vão ser reutilizadas. Então como que vai ser o nome dessa classe? Vou colocar o nome dela de login, salvar. Vou vir aqui nesse cara, vou criar uma classe. Como que a gente cria uma classe? A classe ela é identificada pelo ponto login, facinho. Ponto login significa que é uma classe. O ponto identifica que ela é uma classe. E o mesmo esquema, eu vou colocar abrir e fechar chaves, colocar todas as minhas propriedades aqui dentro. Certo? Aqui vai ter todas as propriedades do login, né? Que é aquele elemento que fica branco ali no meio. Outra coisa que eu vou customizar, né? Eu preciso carregar aquele meu fundo. Onde que eu vou carregar meu fundo? Eu posso carregar aqui no corpo. Já que o body do HTML pega toda a página, né? Ele pega de cima para baixo, de baixo para cima, dos lados e tal. Ele é todo o conteúdo da página. Eu posso carregar o meu fundo aqui. Então, como que eu vou dizer que eu quero customizar o body do meu HTML? Preciso criar uma classe para ele? Não, posso. Mas nesse caso aqui eu não vou criar porque eu quero também mostrar como que funciona isso sem utilizar a classe, né? Poderia criar uma classe aqui para ele sim, porém eu posso customizar ele também sem classe. Eu posso vir aqui, vou criar aqui em cima, por ordem de tag que está aqui, né? Ó, tem o body, que está em torno desse cara, então primeiro, segundo. Então eu vou criar aqui o body. Vou dizer body, que já está identificado com uma tag lá. É a tag body, né? E a tag body ela não se repete, só existe um body por HTML. Ela não se repete. Já a div, ela se repete em todo o HTML. Eu posso usar 500 mil divs aqui. Então não faz sentido eu vir aqui e escrever div, né? Escrever div e customizar essa div, que ele vai customizar todas as divs do documento. Né? Então eu vou voltar aqui com a classe, deixar salvo aqui. E o body. O que eu vou fazer nesse body, né? O body nada mais é do que o HTML. Eu vou carregar aqui. Então, ó, o HTML ele já pega ali toda a extensão do documento, né? Documento que eu me refiro é essa página que a gente está trabalhando. Então, ele já pega todas as extensões do documento. Então, o que eu vou fazer com esse body? Primeira coisa que eu vou fazer vou resetar os paddings dele. Só por segurança. Padding 0. Margem 0. Tá? Eu já resetei ali em cima, tá? Mas por precaução eu vou resetar de novo. E vou dar uma olhada lá no inspecionador de elementos se faz sentido ter esse padding ou margem. Se o de cima vai
já contemplar esse de baixo. Senão eu só faço remover eles aqui, né? Se esses dois caras estiverem fazendo o trabalho, eu removo esse cara aqui e continuo escrevendo meu código. Então, o que é que eu vou carregar no body? Do jeito que tá lá no layout, vou carregar o background, que é o fundo. Então, background. Preciso especificar que é image? Não. Então, vou escrever background direto. 2 pontos. URL, quer dizer, ele vai lá no diretório onde está salva a minha imagem, vai trazer para cá. Dou Enter. Dentro dessa aspas, ele tá praticamente me pedindo qual é o caminho da imagem. Então, o que é que eu vou colocar? Vou colocar o nome da pasta. Images. Vou dar um barra. Quer dizer, dentro da pasta images, qual é o arquivo que a pessoa está querendo? O background.png, que é a imagem que está lá dentro. Certo? Vou salvar aqui e vamos ver como é que vai ficar aqui no HTML. Vou salvar. Pronto. Vou fechar aqui para ver melhor. Ele já trouxe a imagem e já... Só que se vocês forem ver, tá estranho, né? Eu carreguei a imagem aqui, exatamente como eu tirei do layout. Só que ela tá se repetindo aqui, né? Tem várias imagens aqui nesse arquivo. Então vou voltar aqui. Por que tá repetindo? Porque toda vez que eu carrego uma imagem aqui, automaticamente o HTML pega essa imagem e replica ela, né? Replica ela em várias quantidades de imagem para que não fique uma imagem vazia no meio do nada. Então o que é que eu preciso fazer para que ela não replique? A primeira coisa que eu vou fazer é, nessa mesma tag, né? Tudo são propriedades dessa tag. Vou botar aqui o não repeat. Tá? A maioria das coisas que é escrita aqui é em inglês. Então, a maioria das propriedades é em inglês. Para quem manja de inglês, só traduzindo o básico de inglês, a gente consegue traduzir isso aqui e entender mais ou menos o que cada uma delas faz, né? O noRepeat é um comando que eu estou dando para esse background. Então ele estava repetindo, então eu vou dizer aqui para ele, ó, não precisa repetir. Salvo, volto aqui, atualizo, pronto, não repetiu. Só que agora a gente tem mais um problema. A imagem trouxe exatamente do jeito que está dentro da pasta, né? Mesmas dimensões, tudo mais, que está no layout. Só que o meu monitor, meu navegador, ele tem uma largura maior e uma altura maior. Por isso que, então, o que eu preciso fazer nesse momento, né? Preciso que essa imagem ela pegue a largura inteira e ela pegue a altura inteira. Então, o que é que eu vou fazer nesse cara aqui? Vou voltar aqui. Primeira coisa que eu tenho mais algumas propriedades que eu posso usar dentro de um background. Eu posso pegar o background, vou colocar aqui, ó, aqui embaixo, né? Quando você coloca background no Sublime, ele automaticamente te diz todas as propriedades que o background pode ter. E é exatamente dessas propriedades que a gente vai utilizar para alterar essa imagem. Então, ó, a gente pode ter o background de origem, nunca usei. Então, quem quiser estudar para saber o que faz, dá uma procurada na internet. Background de imagem significa que eu vou carregar um background, porém ele vai ser uma imagem. Então, se eu colocar um background que é uma cor, provavelmente não vai funcionar. Então, ele está esperando receber uma imagem, né? Ele está esperando que eu vá atrás de uma imagem e traga para cá. Background repeat, né? O nome já diz, ele vai repetir o background. Background attachment, não sei o que é, né? Não lembro de ter usado, mas enfim, quem quiser dar uma estudada e procurar, beleza. O position significa que eu posso pegar esse background e posicionar ele em qualquer pedaço do navegador. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não vou escrever novamente esse background repeat, mas eu posso. Então, vocês viram que a imagem aqui no layout, ela está posicionada aqui, né? Ela está posicionada na esquerda, no canto superior esquerdo, certo? Então, eu posso usar um background repeat aqui, o background position? Posso. Eu poderia usar um background position e colocar qual que é a posição dela no eixo X e no eixo Y, né? Porém, eu não vou usar isso porque eu quero usar a quantidade de linhas de código, a menor quantidade de linhas de código possível, né? Então eu vou fazer esse position aqui mesmo. Várias dessas propriedades eu posso usar aqui, porque eu declarei que eu estou usando um background. Só que as propriedades do background estão todas aqui dentro. Posso usar elas separadas? Posso. Posso botar o position aqui embaixo? Posso. Mas não quero. Quero usar o position ali porque eu quero escrever a menor quantidade de linha de código de cima para baixo possível. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu já tenho meu background, já estou dizendo para ele não repetir. E eu quero que ele fique no centro, center, né, no eixo Y e center no eixo X. Certo? Vou salvar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele ficou exatamente, né, ele ficou no eixo Y centralizado e no eixo X centralizado. Metade dele foi lá para cima porque ele está pegando o centro da imagem.
Então o que é que eu vou dar mais uma propriedade aqui? Eu vou colocar Fixed. Porque eu quero que esse background, além de ter centralizado em todos os eixos, ele fique fixo. Que ele não se mova quando eu scrollar a página e for para algum lugar, né? Pronto, ele vai ficar fixo. Coloquei Center, Center. Ele vai ignorar aqui o centro da imagem e vai fixar ele no centro do HTML. Só que mesmo assim, ainda está faltando, né? Eu quero que essa imagem pegue toda a largura do navegador. Então o que é que eu vou fazer? Eu já tenho todas essas propriedades aqui. Então, eu vou colocar mais uma propriedade aqui, só que agora eu vou colocar separada, certo? Só pra gente ver como que ficaria essa propriedade separada. Eu vou colocar um background size, que é o tamanho, né? A gente viu que ele já tá ali do tamanho que vem do arquivo, mas a gente quer alterar ele, o tamanho dele para que o tamanho dele pegue todo o navegador. Então eu vou vir aqui, vamos ver se eu acho aqui o size, tá aqui ó, propriedade size. Então, além dessas propriedades de cima, eu vou adicionar mais uma propriedade que é o cover. O cover nada mais é do que pegar toda a extensão do documento. Vou atualizar aqui. Pronto. Então a gente já começa a ver que as propriedades que a gente está colocando lá, que a gente está pegando do HTML, do desenho, que a gente está pegando do desenho, que a gente desenhou e pensou para que ele viesse para cá, é possível fazer. E a gente está começando a criar esse cara, né? Está começando a ver esse cara criar vida, criar todos os estilos que a gente planejou. Então, qual é a próximo carinha, né? Porra, eu já criei aqui o fundo, né? Vamos dar uma olhada no layout? Ó, exatamente esse cara aqui, né? Exatamente esse cara. Tá cortando aqui? Sim, por que que tá cortando? Por conta do tamanho do meu monitor. Ele sempre vai, aquele cover, sempre vai pegar a imagem e deixar ela proporcional pro tamanho do teu monitor. Tanto na largura quanto na altura. Como meu monitor é mais largo do que alto, ele provavelmente tá cortando a imagem ali em cima, mas ele nunca vai distorcer a imagem, né? Nunca vai espremer ela para que ela caiba no teu navegador. Então, porra, legal, a gente já acabou de fazer esse cara aqui. Vamos pensar como que vai ser esse quadrado branco? Eu vou copiar esse cara aqui. Vou deletar esse conteúdo. Não precisa deletar, tá? Tô deletando só por explicação. Vou deletar esse cara aqui. Vou deletar esse aqui. Vou deletar esse. Então, ó, trabalhando em camadas, a primeira camada que eu fiz foi o fundo. E a segunda camada que eu vou fazer é o login. Então, como vocês viram aqui no HTML, o body, ok, né? Tá igualzinho. Então, vamos fazer o fundo. Beleza. Já coloquei aqui a minha classe login. Ó, já customizei o body, né? Sem precisar colocar nenhuma classe e tudo mais, tá? Mas você pode criar uma classe, colocar aqui, colocar todas aquelas propriedades dentro que vai customizar. Então aqui eu criei uma caixa em branca, que é a div. Uma tag que pode receber qualquer coisa e ela precisa ser estilizada. Coloquei uma classe nela, né, já pensando que se eu quiser usar esse box branco em qualquer outro lugar do HTML eu vou poder reutilizar ele. Então uma classe ela é reutilizável. Então criei aqui ó, classe login. Então todas as propriedades que eu for escrever nesse login aqui vai carregar lá. Ó, acabei de botar o mouse aqui, eu nem sabia que tinha esse atalho, né? Legal, legal. Enfim, então qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer para criar esse cara aqui, né? Em camadas. Primeiro o background, depois o login. Criar um box branco. Então eu vou pegar esse box aqui. Vou criar ele, né? Então quais são as propriedades dele? Ele tem um fundo branco. Vamos lá, login. De novo, background. Branco. Né? Eu estou trabalhando aqui com hexadecimal, mas eu poderia, por exemplo, escrever branco em inglês aqui que ele ia trazer uma cor branca. Então o hexadecimal ele pode trabalhar da seguinte forma. Eu posso colocar o número dele aqui em 3 e também posso colocar em 6. Eu vou colocar 6, que ele também vai carregar branco. Onde que eu pego esse número hexadecimal no Figma? Você clica aqui, ó, que eu já tinha pintado ali de branco. Copiou, colou, pode ser maiúsculo ou minúsculo. Salvei. Vou atualizar aqui. Ó, já ficou branco, né? Então a gente tinha aquela div, ó, eu escrevi fundo justamente para ela aparecer aqui. Se eu vier aqui no meu fundo, nessa div, lembra que eu comentei que a div ela é um elemento que não tem nada? Então se eu apagar esse cara aqui e só colocar branco lá e atualizar, não vai carregar nada, porque uma div é um elemento que precisa ser estilizado. Então eu coloquei o nome aqui dentro, né? Eu vou botar login. Justamente para quando eu começasse a colocar as propriedades para ela começar a aparecer no HTML.
Então coloquei esse cara aqui. Vamos estilizar um pouquinho mais. Eu preciso, vamos lá olhar o layout. Eu preciso que esse cara tenha 16 de borda. Foi a gente que colocou essa borda aqui, né? Para você que está criando o login aí em casa, pode colocar o número de borda que quiser, tá? É só clicar aqui no elemento, nesse retângulo, e colocar aqui a quantidade de borda que acha mais necessário. Então eu vou colocar aqui, cara, simples, borda. Como que é borda em inglês? Border. 2 pontos. Na verdade é border, traço, radius, que é o raio dela, né? Os raios dos cantos. 16 px, ponto e vírgula. Então eu estou dizendo que aquele quadrado branco login vai ter 16 pixels, assim como no desenho. Salvei. Atualizei. Já criou uma bordinha aqui, ó. Certo? Mas ela ainda tá estranha, né? Tá pegando toda a largura do documento. E eu quero que ela sempre fique centralizada. Então o que é que eu vou fazer? Uma das primeiras coisas que eu vou fazer... Vem aqui. Vou pegar a largura. Ó, 922. Vou pegar a largura desse cara. E vou trazer pra cá. Então meu login tem uma largura exatamente... Largura. Width. É de 922 px. Ponto e vírgula. Vou pegar também a altura. Tá, eu posso colocar aqui a altura. Poderia deixar a altura sem altura? Poderia, porque quanto mais conteúdo eu vou colocando ali dentro, ele vai empurrando o conteúdo para baixo. Depois eu vou mostrar, né? Mas eu vou botar a altura px. Vou usar só px, tá? Para todas as... para todas essas partes que a gente precisa especificar tamanho, largura, borda... Enfim, eu vou usar px. Save. Vamos dar uma olhada lá. Como tá ficando. Vou atualizar. Opa, já deu uma carinha, né? Já deu uma cara do que a gente está desenhando lá, porém ele está posicionado errado. Então, o que mais eu preciso saber, né? Eu preciso que ele fique ao centro. Preciso que ele fique aqui centralizado. Então, qual é a outra propriedade que eu vou colocar para que ele fique centralizado? Tem uma propriedade que o nome dela é margem, né? Vou explicar para vocês como que funciona a margem. Como eu comentei para vocês, o padding ele é um espaçamento de dentro para fora. Então, eu tenho esse login, tá? Eu vou colocar um parágrafo aqui. Eu vou deixar ele assim, tá? Login. E eu quero... Vamos olhar aqui no navegador. Ele tá colado ali no canto, né? Então eu quero que ele se posicione um pouquinho mais para cá. Lembra que lá no layout a gente tinha planejado para esse conteúdo... Ó, para esse conteúdo ter 42 de distância dentro desse box branco? Então é exatamente isso que eu vou fazer. Exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, né? Preciso de 42. Aí vou vir aqui no código. Preciso que esse login tenha 42 de distância desse quadrado branco, né? Desse cara que está contendo ele, né? Ele está dentro desse cara aqui. Desses dois carinhas aqui. Então vou vir aqui. Preciso criar a distância. O que é que eu vou colocar? Distância, espaçamento interno. Padding 42 px. Salvo. Vamos dar uma olhada. Atualizar. Opa. Além dele crescer em tamanho por conta do padding, eu ainda distanciei o login, ó. Distanciei o login das beiradas. Então, meu padding, ó, meu padding tem exatamente 42 px igualzinho do layout. Se eu tirar isso aqui, ele volta, tá vendo? Qualquer propriedade que você remova daqui, ele vai tirar a propriedade aqui do navegador, sem eu precisar ir lá no código, remover, voltar aqui para olhar. Então isso aqui é uma área de teste, né? Então eu posso tirar o padding, posso tirar a altura, posso tirar a largura, as bordas e o fundo. Todas as propriedades que eu escrevi lá. E também posso adicionar novas propriedades, né? Então vou explicar para vocês como funciona o margem, né? Esse arquivo aqui está carregando exatamente o arquivo que tinha no CSS. Então eu vou vir aqui no final, né? Na última propriedade que eu escrevi. Vou dar um Enter, vou colocar margem left. Esquerda, né? E vou botar 16px. Pode ver que ele... Opa, diferente do padding, que é um espaçamento interno, eu dei uma margem que é um espaçamento externo. Então o espaçamento externo da margem, ele vai fazendo com que o elemento que está recebendo essa propriedade vai se afastando de outros elementos. Então eu estou afastando ele aqui do body, né? Ele tá se afastando ali. Então ele vai ter a distância que eu colocar aqui, ó. Cliquei, segurei a setinha para cima, ele vai se afastando. Até ficar exatamente na posição que eu quero. Porém, eu não quero usar dessa forma. Eu vou usar de uma outra forma. Eu quero que ele fique centralizado, né? Então,
Ó, eu vou deixar aqui do jeito que tá aqui. Se eu atualizar, tudo isso que eu customizei vai sumir. Pronto. Vou voltar aqui. Vou dar um margem. Vou dar um Enter. Vou colocar 0 alto. Ponto e vírgula, né? O que que isso quer dizer? Quer dizer que... Lembra que a gente sempre trabalha no eixo x, y? Então quer dizer que aqui, essa primeira declaração que eu faço aqui dessa propriedade, ela é referente ao eixo vertical, né? Vertical que eu digo, vou desenhar aqui, ó. As propriedades, elas são declaradas da seguinte forma. O eixo vertical, né? Que é aqui. E o eixo horizontal, que é aqui. Né? O x e o y. Então, o que é que eu estou dizendo lá? Eu estou dizendo que o primeiro, que é nesse cara aqui, ó, vai ser 0. Então, o que é que esse elemento que eu estou criando aqui, o que vai acontecer com esse elemento, né? Se eu estou dizendo que a posição dele vai ser 0 na vertical, ele está colado aqui no navegador, né? Eu vou criar um exemplo aqui. Isso aqui, digamos que é um navegador, né? Esse aqui é aquele elemento que a gente está trabalhando, ele está colado bem aqui. Eu estou dizendo que verticalmente ele vai ser 0. Então, qual é a posição vertical 0? Essa aqui, no centro, né? Essa é a posição 0 vertical. E eu estou dizendo que a horizontal vai ser automática. Então, ele vai horizontalmente respeitar esse cara aqui, porque ele está automático, né? Ele vai funcionar de uma forma que achar melhor, né? De uma forma automática. Então, ele pega esse aqui como referência e reorganiza esse cara aqui. Então, aqui no eixo vertical eu vou colocar 0. Então, ele vai sair aqui, ó. Vai sair desse cara aqui e vai vir pra cá, né? Vai vir pro centro. E esse cara aqui, ó, que é o horizontal, ele vai centralizar no meio porque a largura vai ser referente a esse cara aqui. Ó, vou salvar. Vou atualizar aqui. Pronto, tá no centro, né? Tá no centro. Ele tá verticalmente 0 e horizontalmente automático. Então, o que que acontece se eu alterar esse cara aqui? Vamos ver na prática. Se eu colocasse 0, 0. Ó, ele ia continuar 0, porque, tipo, no eixo vertical ele tá 0, que tá aqui em cima, né? Posicionado aqui em cima. E no horizontal ele também tá 0. Então, qual que é o eixo horizontal? É aqui. O 0 é daqui pra cá. Né? Da esquerda pra direita é o eixo horizontal. Então, ele tá 0. Se eu venho aqui e começo a colocar medidas, né, em números, por exemplo, 30 px, ele vai começar a se afastar. Ó. Ele vai começar a se afastar de lá. Mas eu não quero colocar uma medida fixa, né? Eu quero que ele automaticamente posicione esse cara no centro. Então, o que é que eu vou botar? Alto. Tirar o px. Então, automaticamente, ele pega e coloca no centro, baseado no primeiro, né? Que é o 0. Beleza? Talvez seja um pouquinho complexo de entender, ou não, né? Talvez vocês estejam entendendo. Isso aqui a gente vai usar ele agora, mas depois que a gente começar a avançar nas aulas, a gente simplesmente não vai mais precisar disso. É só para entender como funciona o conceito do HTML, CSS e como que a gente customiza uma tela, né? E aí eu quero agora que ele se afaste dali de cima, né? Então eu posso fazer isso de várias formas, né? Quem está assistindo o vídeo e conhece HTML e CSS pode fazer isso de várias formas. Tem tags específicas hoje em dia para fazer isso, mas eu vou fazer isso como a gente fazia no início lá, quando o HTML e CSS ainda estava em evolução, né? Posso dar uma margem. Lembra que eu posso afastar esse elemento de algumas partes do site? Margem, só que agora eu quero que ele se afaste só de cima. Margem top, quero que ele saia de cima. Vou trabalhar aqui na porcentagem, né? Porque eu não quero que ele se afaste em um pixel fechado. Lembra que a gente ia trabalhar só com isso aqui? Especificamente nesse aqui, eu não quero colocar números, eu quero colocar um percentual. Então eu posso trabalhar com porcentagem também. Vou botar 10%. E salvar. Então vamos ver. Vou atualizar aqui. E ele já vai estar posicionado no centro. Ó, ele está um pouquinho mais aqui para baixo, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui no percentual. Posso colocar 8. Opa. Atualizar. Pronto, está no centro, né? Se a tela que a pessoa estiver trabalhando ou vendo tiver uma altura maior, ele pode ter um desses lados aqui que vai estar um pouquinho maior, mas nada muito, né, gritante ou totalmente quebrado ou desposicionado, né? Porém, agora a tela está no centro. Beleza? Então esse é o primeiro elemento que a gente vai customizar aqui. E
Cara, bem fácil, né? Bem fácil. Então, nas próximas aulas, a gente vai começar a trabalhar o conteúdo, né? Eu vou colocar aqui o conteúdo. Começar a diagramar essa parte de dentro do site, né? Mas a gente já pode ver uma baita semelhança, né? Com o que a gente estava desenhando, com o que a gente desenhou. Vamos trabalhar também as sombras, né? A gente colocou uma sombra lá no layout, a gente está sentindo falta dela aqui. Vamos trabalhar o conteúdo. E um pouquinho mais lá na frente, nós vamos aprender em como reaproveitar boa parte desse código e pensar nele de uma forma que a gente possa reutilizar essas classes que a gente está fazendo aqui. Tanto reutilizar elas como reaproveitar muitas coisas que tem aqui dentro, né? Beleza, galera? Então é isso aí, vamos devagar, vamos construindo pouco por pouco, né? E vão exercitando em casa e tudo mais. E quem tiver dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou respondendo, beleza? Valeu, falou!